bem com vocês? Eu sou a professora Franciane, vocês já me conhecem. Eu sou professora de ciências e vou trazer um pouquinho mais de conhecimento e experiências bem legais para vocês. Vamos separar os nossos materiais? Então, separa lá, observa lá o que você já separou, se você não esqueceu alguma coisinha, hein? Primeiro de tudo, caderno ou folhas de papel, para quem não tem caderno. O seu lápis de escrever. Lápis de cor. Hoje vamos usar o lápis de cor, hein, gente? Vamos fazer uns desenhos bem bonitos. A sua borracha. Caso você errar, a borracha está ali pertinho. E também o seu apontador. Se caso quebrar alguma ponta do seu lápis, você está com o apontador pertinho, tá? Então, sempre deixem esse material perto de vocês para acompanhar a aula. Agora, gente, vocês vão organizar o caderno ou a folha de vocês, tá? Coloca lá a data. Não sabe a data? Pede ajuda para um adulto. Coloca lá a data, pula uma linha. Pode fazer um desenho, pode deixar a linha em branco ou pode pintar toda a linha de uma cor só, tá? Pula uma linha, né? Escreve lá, aula 17, 17, tracinho, ciências. Observe que ciências tem acento no E. Pula mais uma linha e coloca o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre movimento e alimentação. Observem que a alimentação também tem acento. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o caderno de vocês.
E aí, pessoal, anotaram? Deixaram o caderno de vocês bem organizado? Tá? É importante sempre anotar a data, tá, gente? O tema da aula. Vamos relembrar o que a gente trabalhou na aula passada? Então, prestem atenção, hein? Na aula passada, a professora fez a leitura de um texto com vocês. Esse texto se chama Competição de Tatuzinhos. Alguns de vocês não conheciam o tatuzinho de jardim e aprenderam a conhecer um pouquinho mais sobre esse animalzinho tão bonitinho. Então, para quem não conhecia, esse aqui é o tatuzinho de jardim. Vocês podem olhar na casa de vocês. Para quem mora em apartamento, pode visitar alguém, né? Quando for visitar alguém, procurar ali no jardim o tatuzinho de jardim para vocês verem ele como é. Você já viu tatuzinho de jardim? Já viu ele ao vivo? Não esse que a professora mostrou, hein? Você já viu algum tatuzinho ao vivo? Você gostou de aprender sobre ele depois de ler a revista Ciência Hoje das Crianças? E eu pedi também, gente, que vocês fizessem o desenho do tatuzinho de jardim, tá? Não esquecendo as anteninhas dele, o número de patas, né? E outras informações que foi passado ali no texto. Lembrando, gente, que para quem, né, tem a oportunidade, pode pesquisar ali, pedir para um adulto ajudar você a pesquisar essa página chamada Ciência Hoje das Crianças. Tem uma série de reportagens bem legais que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ciências. A professora também conversou com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre o equilíbrio natural, tá? Então, esse equilíbrio natural, nós precisamos, né, nós seres humanos, precisamos refletir que nós precisamos ter determinados cuidados com o meio ambiente. Por quê? Existem animais, existem outros seres, existem componentes vivos, não vivos, que dependem desse ambiente. E a gente precisa cuidar desse ambiente, tá? Então, para que exista vida no nosso planeta, é necessário que os ambientes estejam em equilíbrio. Na natureza, os seres vivos dependem uns dos outros e da relação que eles estabelecem com o meio ambiente, tá? Então, o planeta Terra não é só para o ser humano, é a casa de outros seres também. Eu pedi, gente, para vocês observarem esse desenho. Essa imagem mostra um rio, mostra animais, árvores que pertencem à natureza, né? Então, a água, a grama, a árvore, o pássaro, o peixe pertencem à natureza. Mas tem uma série de coisas ali que não pertencem à natureza. Vocês observaram isso? Então, isso aí, gente, são objetos que o ser humano produziu. E será, gente, que está jogado no local certo? Esses objetos, eles não foram descartados. E será que está no local certo? No ambiente certo? Então, pense um pouquinho sobre as alterações nesse ambiente. Quem é o maior responsável por fazer essas mudanças? Será que foi o peixinho? Será que foi o peixinho que pegou e jogou tudo aquilo ali? Será que foi o pássaro? Será que foram eles, gente? Acho que não, né? Vocês sabem a resposta de quem que é responsável por aquilo dali. Quais as consequências para os seres vivos quando o seu ambiente é modificado? Vamos pensar, gente. Aquele monte de objetos jogado ali naquele rio vai poluir aquele rio. Então, se a gente precisar tomar, por exemplo, água daquele rio, aquele rio está poluído. Tá? Então, quais são as consequências de quando a gente, né, acaba descartando esses resíduos em local incorreto? Essas alterações também causam problemas para o ser humano? De que forma? Se eu poluir esse rio, gente, os problemas vão ser só para o ser humano ou vão trazer problemas para outros animais também? Vocês pensaram nisso? Na quantidade de consequências para outros seres também, quando a gente polui algum ambiente, tá? Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos ambientes. Aqui explicando um pouquinho para vocês o que é o terrário, né? Então, o terrário é um recipiente de vidro com pedras, areia, terra, plantas que permite observar as interações entre componentes vivos e os componentes não vivos do ambiente. Tá? Você não precisa colocar somente plantas, né? No caso aqui, para quem lembra, a professora colocou minhocas também, tá? Você pode colocar tatuzinho de jardim, pode colocar formiga, pode colocar animaizinhos também no terrário de vocês.
E eu pedi, gente, para vocês fazerem, né, um terrário. Vocês iam deixar em contato com a luz do sol e outro sem contato com a luz do sol, tá? Então, o terrário número 1, ele ficou em contato com a luz do sol, tá? Então, vocês podem observar, por exemplo, que existem umas gotículas de água aqui, ó, tá? Essas gotículas de água, gente, elas se formaram, tá? Devido, né, à água que a gente colocou ali no terrário, tá? Isso aqui, gente, é parecido com a chuva. Sim, gente, é parecido com a chuva, tá? E esse terrário aqui, o terrário número 2, vocês tinham que deixar, né, no local escuro, sem contato com o sol. Vocês lembram disso? E esse terrário aqui tá bem mais sequinho, né? Você observa isso, que ele tá bem sequinho. Por que a professora pediu isso para vocês? O que acontece com a planta se ela não receber componentes essenciais para a sua sobrevivência? Nesse caso, nós estamos observando deixar, né, esses dois terrários, essas duas plantas, sem contato da luz do sol. Então, a garrafa número 1, deixar em local com luminosidade, né, coincidência, né, direta da luz por 20 dias. E a outra garrafa, né, é deixar no local escuro que não recebe a luz solar, tá? Então, a professora já está observando. E aquilo que eu comentei com vocês, gente, se vocês não conseguissem fazer o terrário de vocês, não tem problema. Durante as aulas, a professora vai trazer o terrário que eu fiz, tá? Para vocês acompanharem a experiência, tá? Se em casa vocês não conseguiram fazer, não tem problema. Observa só o que a professora está fazendo. Tudo bem? Combinado? Então, observem lá, tá? Essa garrafa número 1, ela ficou né, perto da luz solar, né, com a claridade. Então, observem lá, gente, como que ela ficou, tá? Observem também, gente, que tem gotinhas aqui, né? Tá? Isso aqui, gente, é bem parecido com a chuva, tá? Então, a água condensou ali dentro, tá? Devido ali ao calor da luz do sol. Já este aqui, gente, ele está intacto, né? Vocês percebem até que ele não tá nem suado, nem molhado, nem nada. Tá bem bonito. Eu estou com esses dois terrários há 1 semana, tá? Há 7 dias. E eu pedi para vocês desenharem como que vocês imaginam que eles estarão daqui a 30 dias, tá? Então, vocês vão pensar como que vocês querem que esteja o terrário número 1 e como que vocês imaginam que estarão o terrário número 2. Estamos falando sobre o sol. Então, pensando assim nesse terrário, um está em contato com o sol, outro não. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do sol? Você já parou para pensar em quais situações nós precisamos do sol? Será que o sol é importante? Qual a importância do calor e da luz do sol para a vida na Terra, gente? Será que é importante? O que aconteceria com a temperatura do planeta Terra sem o Sol? O que será que aconteceria com a gente se não tivesse o Sol? Quais seriam os dias sem a luz do Sol? Como seriam esses dias, gente? Já pararam para pensar se a gente não tivesse a luz do Sol, como seriam os nossos dias? Lembrando, gente, que mesmo que o dia esteja nublado, o Sol está ali, tá? Ele está coberto com algumas nuvens, mas ele está ali durante o período do dia, tá? O Sol é a nossa estrela. É ela que fornece luz e calor para manter a temperatura adequada à vida. Se não fosse por isso, a Terra seria um planeta gelado e sem vida. Então, gente, a Terra está numa posição, tá? Não muito perto nem muito longe do Sol. É uma posição, gente, suficiente para a gente receber o calor do Sol, mas não de forma muito intensa. Existem alguns planetas que ficam mais pertinho do Sol. Esses planetas são muito quentes. Alguns outros planetas são muito longe do Sol. Esses planetas são muito gelados. Então, a Terra ela está numa posição exata, onde a gente recebe uma quantidade de energia, de calor suficiente para ter vida aqui na Terra.
todos, gente, todos os seres vivos dependem da luz do sol, de alguma forma. As plantas dependem um pouquinho mais, e vocês já vão entender mais para frente o porquê. Nós, seres humanos, também dependemos do calor do sol. Porque se não existisse o calor do sol, a Terra seria um planeta muito gelado e não existiria vida aqui. E nós precisamos também da luz do sol. Então, durante o dia, nós conseguimos fazer todas as nossas atividades. E à noite, gente, não significa que o sol não está ali, tá? O sol, ele está, só que a posição da Terra a gente não consegue, né, observar a incidência direta dele. Mas, por exemplo, a Lua, ela é iluminada pelo sol, tá? Então, você enxergar a Lua no céu é a certeza que o sol está ali presente, tá? Então, o sol, ele é muito importante para os seres vivos. O sol é fundamental para as plantas. Elas precisam da luz solar, de ar e de água para produzir o seu alimento. Lembra que eu falei que o sol é importante para as plantas? Gente, a planta só consegue produzir o próprio alimento com a luz do sol, tá? Então, ela é muito importante. Alguns animais, como lagartos, os teus, precisam do sol para aquecer os seus corpos. Esses lagartos, gente, a gente chama eles de animais de sangue frio, tá? O corpo deles não consegue se esquentar sozinho como o nosso corpo. Então, o corpo do ser humano é um corpo quentinho. Os lagartos, o corpo dele não é tão quente, tá? Então, ele precisa da luz do sol para que o sol consiga aquecer o corpo dele, tá? Nós, seres humanos, não precisamos, né, ficar ali no sol porque nosso corpo ele consegue se aquecer sozinho. Mas a gente precisa para outras funções, tá? Então, assim, gente, o sol, ele é muito importante, tá? Mas, quando em excesso, ele pode trazer alguns problemas para nós, seres humanos, tá? Então, a gente precisa ter alguns cuidados com o sol. O sol, ele tem dois tipos de raios que a gente chama de ultravioleta. Alguns raios ultravioletas são bons para nós, tá? Então, por exemplo, existe uma vitamina chamada vitamina D, que o ser humano só consegue através do sol, tá? Então, através de alguns alimentos também, tá? Mas em uma quantidade muito pequena. Mas para a gente produzir bastante vitamina D, nós precisamos da luz do sol, tá? Porém, existem também os raios solares nocivos, que podem nos trazer alguns problemas. Então, a gente precisa da luz do sol, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter alguns cuidados com ele, tá? Então, alguns cuidados que devemos ter, né, em contato com o sol. Devemos evitar tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, tá? Porque nesse horário o sol está muito forte, tá? Então, a gente tem que tomar antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde. Passar protetor solar. Usar chapéu e óculos escuros e procurar locais com sombra para se proteger. Então, em dias que o sol está muito forte, devemos passar o protetor solar. Nos dias quentes, é importante tomar bastante água. O uso de roupas frescas, como bermuda, saia e regata com cores claras. Então, quando o dia está muito quente, devemos usar, gente, roupas bem fresquinhas, né? Bermuda, camiseta e de preferência de cores claras, porque a cor escura parece, né? A gente tem a sensação de que ela esquenta muito mais. Então, sempre usar roupas claras, tá? Então, novamente lembrando, gente, o sol, ele é importante. Nós devemos ter o contato com o sol, tá? Como eu falei para vocês, né? Tem vitamina que a gente só produz em contato com o sol, porém, precisamos tomar alguns cuidados, tá? Continuando, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma planta muito bonita chamada girassol. Vocês já viram um girassol? Ele é lindo demais, gente. Então, a professora vai ler um poema para vocês, tá? Esse poema é de Vinícius de Moraes, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o girassol. Quem já conhece, vai lembrar do girassol. Quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre essa planta tão linda, tá? Então, acompanhem lá com a professora. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil
todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas. Pretas e vermelhas, ali ficam elas, brincando fedeiras, nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal? Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Marimbondo não pode ir, que é bicho mau. Besouro é muito pesado. Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada. Dona Cigarra fica tocando seu realejo. Roda, roda, carrossel. Gira, gira, girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. O girassol vai girando dia fora. O girassol é um carrossel das abelhas. Vinícius de Moraes. Então, para quem não sabe, gente, o que é um carrossel, a professora colocou ali a imagem, tá? É um brinquedo que fica girando. Então, as pessoas sentam ali naqueles cavalinhos, né? E esse brinquedo, ele fica girando, para quem não teve oportunidade de ir num carrossel. E esse poema, a gente fala que o girassol, por ele ser redondo, ele acaba sendo ali, né, um carrossel para as abelhas brincarem, tá? Aqui, gente, eu coloquei uma imagem muito bonita de uma plantação de girassóis. Olha como é bonito, para quem ainda não conhece o girassol. Tá? Então, ele é amarelinho, né, como o sol, conforme o poema fala. E agora é com você, tá? Faça um desenho de um ou mais girassóis. E eu quero, gente, ele bem colorido, assim como o girassol é, tá? Bem amarelinho, bem colorido. Eu vou dar um tempo para vocês.
falamos sobre o girassol, tá? Você já parou para pensar? Será que as plantas são seres vivos? Será que o girassol é um ser vivo, gente? Ele é tão bonito, né? Mas será que ele é um ser vivo? Você já parou para pensar nisso? Ou será que as plantas não são vivas? Se elas não são vivas, por que elas não são vivas? O que faz dela ser vivo ou o que faz, né, que ela não seja um ser vivo? As plantas, elas se alimentam. O que será que elas comem? Você já observou? O que será que a planta come? Será que elas comem terra? Será que a planta come terra? As plantas, elas se movimentam. Você já viu uma planta andar? Será que elas se movimentam? Ela tem filhotinhos? Você já viu os filhotinhos da planta? Será mesmo que elas são seres vivos? Você já parou para pensar nisso? Então, pensa um pouquinho aí. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem nessas hipóteses. Pensaram um pouquinho, gente? O professor encheu vocês de perguntas. Anotaram ali as suas hipóteses, o que você acha? Se você teve alguma dificuldade de anotar, gente, peça ajuda para um adulto, tá? Mas é importante que vocês pensem um pouquinho para vocês entenderem a sequência da aula. Então, vamos investigar se as plantas realmente são seres vivos através de um experimento. Afinal, estamos na aula de ciências. E lembrando, gente, anotem, tá, os materiais necessários. Se vocês conseguirem fazer, ótimo. Se não conseguirem, não tem problema. Acompanha a atividade da professora, acompanha o experimento da professora. Então, quais materiais vocês vão precisar, gente?
Se não conseguir fazer agora, anota o material e faz depois que a aula terminar, tudo bem? Combinado? Então tá. Materiais. Uma caixa de sapato, 2 potes pequenos, tá? Pode ser potinho mesmo de próprio para plantinha ou pode ser copinho descartável, tá? Terra de jardim e sementes de feijão, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem o material. Anotaram, pessoal? Então, a professora vai explicar aqui para vocês como que faz, tá? E depois a professora vai fazer. Então, vocês vão colocar alguns feijões para germinar em um pote, tá? Preferencialmente um potinho com terra ou com algodão molhado, tá? E vocês vão deixar no local iluminado, tá? Sem incidência direta do sol, tá, gente? Um local iluminado. Vocês vão pegar um outro potinho, lembra que são 2 potinhos, tá? E vão colocar alguns feijões para germinar em outro pote, tá? E vocês vão colocar dentro da caixa de sapato. Coloque os feijões em uma das extremidades da caixa e faça uma abertura na outra extremidade. Então, a professora vai fazer aqui com vocês, para vocês acompanharem. Então, gente, a professora separou aqui o material para vocês. Então, aqui a caixa, tá? Observem que a professora fez, né, uma abertura nela, tá? Para a luz do sol entrar. Aqui eu tenho um copinho com água, tá? Então, sempre importante, né, a água para as nossas plantas. Os 2 potinhos com terra, tá certo? Aqui eu tenho o feijãozinho. Eu deixei, gente, o feijão por uns dias ali no algodão, tá? Isso facilita ali na germinação. Então, você pode colocar o feijãozinho por uns 2, 3 dias, deixar ele no algodão, que ele já vai começar a germinar antes de você plantar. E aqui também eu trouxe, né, um pó, terra de jardim, tá? Como que eu vou fazer essa experiência? Eu posso pegar um feijãozinho, 2 feijãozinhos, tá? Isso fica a critério de vocês. Eu vou colocar uns 3. Então, eu vou colocar 3 feijãozinhos no primeiro potinho e vou colocar mais 3 feijãozinhos no segundo potinho. Ok? Vou pegar a terra e vou cobrir um pouquinho só, não muito, tá? Que senão o feijãozinho ele vai ficar, né, vai dificultar ali a saída dele. Coloca um pouquinho de terra, cobre ele um pouquinho. E coloca, então, um pouquinho de água. Não muito também, tá? Para não afogar o coitado do feijão. Coloca só um pouquinho de água. E a gente vai fazer o seguinte. Esse pote aqui, gente, que é o meu pote menor, eu vou colocar dentro da caixa. Só que observe, gente, aqui está a abertura da caixa, tá? Eu vou colocar o feijão do outro lado, vou colocar o potinho pro lado de cá, não direto na caixa, vou colocar do outro lado. Então, eu vou colocar aqui dentro, tá? Dependendo, você pode até prender ele aqui. E vou fechar e deixar esse feijãozinho aqui dentro. Uma dica muito importante, gente, vocês não podem ficar abrindo a caixa, tá? Não pode todo dia lá abrir a caixa. A caixa ela tem que ficar fechada nessa posição aqui. E esse outro pote eu vou deixar fora da caixa. Posso deixar até do ladinho, tá? Vou deixar aqui fora da caixa. E vou ficar observando esses 2 feijõezinhos. Fizeram, pessoal? Anotaram o que vocês vão ter que fazer? Então, acompanha lá o pensamento da professora. O feijão irá nascer sem a presença da luz? Você acha que o feijão que está dentro da caixinha vai nascer ou não vai nascer? O feijão,
irá crescer para cima até bater na tampa da caixa, mesmo no escuro? Será que é isso que vai acontecer? Ele irá germinar e depois morrer? Será que ele vai nascer e depois morrer? Ou ele irá germinar e crescer em direção à luz? Ele vai em direção ao buraco que tem na caixa. Pense aí um pouquinho, gente. Todas as hipóteses do que pode acontecer. Agora vocês vão fazer o seguinte, a tarefa de vocês, gente, vai ser observar, tá? Então você vai observar o pote 1, que está fora da caixa, e vai observar o pote 2, aquele que está dentro da caixa. Vocês vão observar, gente, por 7 dias. Lembrando, gente, que vocês não podem ficar abrindo a caixa. Abre a caixa, observa o que está acontecendo e fecha a caixa novamente, tá? Não pode ficar olhando muito a caixa ali, tá certo? E anota ali o que vocês estão observando durante 7 dias. A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem esse quadro.
Anotaram, pessoal? Tá? Então, vocês vão observar ali como é que esses feijãozinhos, né, estão ali se comportando. Outra pergunta, gente. Como será que as plantas se alimentam? A gente perguntou se elas se movimentam, se ela anda. Mas como que será que elas comem? Vocês já pensaram nisso? Como será que as plantas se alimentam? De onde as plantas tiram energia para viver? Como que elas fazem para crescer? De onde que elas tiram essa energia? Você já viu uma planta comendo? Você já observou uma planta comendo? Será que as plantas comem terra? Será que é isso que elas comem, gente? Será que as plantas comem terra? Por que a terra do vaso, então, não diminui? Como você pode provar que as plantas comem terra pelas raízes? Como você explicaria o fato de algumas plantas sobreviverem apenas com água? A única coisa que a gente dá para ela é água. Por que algumas plantas vivem sobre outras plantas? Gente, vamos pensar, será que elas comem terra? Então, vocês vão observar. Então, naquele potinho que a professora pediu para vocês deixarem fora da caixa, vocês vão pegar uma caneta e vocês vão anotar aonde está a terra, tá? Então, a professora pegou aqui, anotou aonde está o limite da terra. E junto vocês vão observar se essa terra está diminuindo. Aí vocês vão conseguir comprovar se ela realmente come terra, tá? Pessoal, então, hoje estamos encerrando a nossa aula, com 2 experiências para vocês observar, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!